Bem-vinda à aula da Paula. Hoje eu vou falar sobre alterações menstruais que o exercício físico pode causar, tá? Existe uma coisa que se chama tríade da mulher atleta. O que é isso? São mulheres que gastam muito mais energia do que ganham, né? Então, come pouco e faz muito exercício. E eu tô dizendo a quantidade de alimentação, a mulher às vezes pode até comer a mesma coisa que outra mulher, só que faz exercício 50 vezes mais que a outra, tá? Então é uma desproporção entre o que entra e o que sai. E o que acontece? Quando a mulher tem essa diminuição de disponibilidade energética, o corpo entende como se ela estivesse passando por um momento de escassez. E ele faz com que o estímulo ao desenvolvimento dos hormônios ovarianos caia. Então essa mulher entra como se fosse numa menopausa, mas não porque o ovário parou de funcionar porque acabou o óvulo, mas sim porque o cérebro parou de estimular o ovário a produzir os hormônios e ter essa maturação dos óvulos. Então, quando a mulher começa a ter a tríade da mulher atleta, o que vai acontecer? Primeiro, ela vai ter esse desbalanço energético, né? Ela vai gastar muito mais do que ela vai consumir. Com isso, ela vai ter uma alteração do ciclo menstrual. A menstruação vai parar de vir, porque o hormônio não vai ser nem estimulado. Então, essa mulher vai parar de ter menstruação, tá? E uma coisa que pode acontecer a longo prazo por conta disso, a gente sabe que o estrogênio, que é o hormônio que o ovário produz, principalmente o ovário, ele é muito importante para o estímulo dos nossos ossos a ficarem mais fortes. E no momento da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa época de adulto, que a gente tem mais hormônios, a gente está constituindo uma boa massa óssea, com isso a gente está fazendo ossos mais fortes, para que quando a gente chegue na menopausa e esse hormônio caia, esses ossos ainda continuem fortes o suficiente para não quebrar. Então, quando a mulher começa a ter problemas de menstruação por excesso de treinamento, essa alteração menstrual está indicando que ela está tendo uma diminuição da produção de estrogênio, e se ela não cuidar disso, vai aumentar a chance dela ter uma osteoporose e uma fratura, que pode acontecer tanto na menopausa, né, quanto até na época que essa mulher ainda é jovem, de tão grave que isso pode ser. Então, eventualmente, essas mulheres com a tríade da mulher atleta, elas vão descobrir porque elas têm uma fratura por estresse, uma fratura por fraqueza óssea mesmo. E aí a gente vai perguntar, e aí que elas vão falar, doutora, realmente, faz uns 2 anos que eu não menstruo, mas eu achei que isso era bom, né? Eu achei que isso... Elas acham que isso mostra que elas estão empenhadas. Existe, infelizmente, um desconhecimento sobre o quanto isso pode fazer mal para elas. Então, se você é uma pessoa que treina bastante e a sua menstruação parou de vir, procure um ginecologista e saiba que você está com risco de sofrer uma coisa chamada tríade da mulher atleta. Agora, nem toda falta de menstruação na mulher atleta é a tríade. Uma outra coisa muito comum da gente ver em mulheres que têm facilidade para o esporte, ela também tem uma coisa chamada ovários policísticos, que inclusive eu já até fiz outra aula falando sobre esse tema. Mulheres que têm ovários policísticos muitas vezes também têm resistência insulínica, e a insulina, ela é um hormônio de crescimento, ela faz as coisas crescerem. E o que cresce na mulher depois que ela já menstruou, né? Músculo e gordura. O resto já parou de crescer. Então, quando uma mulher tem ovários policísticos e tem uma tendência a ter níveis de insulina circulantes mais altos, ela vai responder mais ao esporte, vai ficar mais forte, muito mais rápido do que mulheres que não têm essa tendência. E com isso vai ter uma destreza maior para o esporte, né? Ela vai ser mais rápida, mais forte, com maior capacidade de adaptação desse esporte. Então, é muito comum a gente ver mulheres atletas que têm os ovários policísticos e que também podem ter alterações menstruais.
Então, quando a mulher atleta tem uma alteração menstrual, é importante fazer exames para pesquisar como que estão os níveis hormonais dessa mulher, fazer um ultrassom para ver como que está o tamanho dessa mulher. Normalmente na tríade esse ovário está pequeno porque ele não está estimulado, e no ovário policístico esse ovário está grande porque ele está estimulado de um jeito errado que faz com que ele cresça de tamanho. Tá? Então, existem esses marcadores para a gente conseguir diferenciar o nosso diagnóstico de alterações menstruais da mulher atleta e dessa forma poder proporcionar um tratamento adequado àquele tipo de distúrbio, né? Porque eles são até um pouco antagônicos. A tríade é por deficiência energética e o ovário policístico é por resistência insulínica, que é estimulado pelo excesso de carboidratos. Então, como que a gente trata a tríade? Realimentando essa atleta. Eu preciso primeiro fazer com que esse corpo absorva a mesma coisa que ele gaste, no começo até mais do que ele gasta, porque ele precisa recuperar todo aquele gasto excessivo que ele teve, para que dessa forma ele consiga funcionar adequadamente e produzir os hormônios adequadamente, e assim que essa mulher vai se recuperar da tríade. Nos ovários policísticos, a gente tem que tentar identificar o que está causando aquela irregularidade menstrual, se é um distúrbio da dieta com aumento de carboidratos que resultou num aumento de insulina e isso piorou a qualidade, né, a capacidade de ovulação desse ovário e resultou numa falta de menstruação e falta de ovulação, ou outras alterações hormonais que também podem dar aos ovários policísticos, alterações da prolactina, dos hormônios da tireoide e até da capacidade dessa mulher de conseguir produzir os hormônios sexuais. Então, tem algumas mulheres que têm mais dificuldade de produzir os hormônios sexuais e por isso qualquer estresse, qualquer mudança no equilíbrio dela aumenta a chance de fazer com que ela não consiga ter ciclos ovulatórios. Então, resumindo, vamos lá. Quando uma mulher tem um distúrbio dos seus ciclos menstruais, de um lado ela pode ter a tríade da mulher atleta, de outro ela pode estar tendo a síndrome dos ovários policísticos e até, numa terceira possibilidade, outros distúrbios, né, de menstruações também que acontecem com mulheres não atletas que têm que ser investigados. É importante essa investigação, por quê? Porque a desregulação da menstruação mostra que tem outras desregulações dentro do corpo. Sempre lembrar que isso é sem pílula, né, sem hormônio. Com hormônio, a gente muitas vezes pode mudar a menstruação propositalmente. E quando você tem esses distúrbios, é importante você entender a origem deles o quanto antes, para se prevenir de eventuais problemas a longo prazo que esses distúrbios vão poder causar. Tá bom? Então é isso.